Olá! Nesse vídeo nós iremos ver como são feitas as estimativas das frequências alélicas de um locus com 3 alelos. Então nós temos esses dados aqui conforme mostrados na tabela. Um locus com 3 alelos, A1, A2 e A3, e eles estão combinados em 6 genótipos diferentes. Eu tenho aqui o número de ocorrência de cada um desses genótipos e o número total de indivíduos analisados. Então, para que eu faça a estimativa das frequências alélicas, eu posso utilizar essa fórmula aqui. Nada mais é isso do que o método da contagem, no qual eu vou contar quantos alelos de um determinado tipo existe na população e vou dividir isso pelo número total de alelos. Então vamos lá. Eu vou chamar de P a frequência do alelo A1, e aí o número, e vou agora fazer a contagem dos alelos. Então eu tenho 10 indivíduos homozigotos A1, então o número de alelos A1 nesses indivíduos é multiplicado por 2. E tenho também alelos A1 nos indivíduos A1, A2 e A1, A3. Por isso eu somo, como os heterozigotos só têm um alelo, uma cópia do alelo, eu simplesmente somo o número de cada um desses heterozigotos, e aí eu vou ter aqui no numerador o número total de alelos, no denominador o número total de alelos A1, e no denominador eu terei o número total de alelos, que é 2 vezes o tamanho da amostra. A frequência do alelo A2, que será dada por 2 vezes o número de homozigotos A2A2, mais o número de heterozigotos A1A2, mais o número de heterozigotos A2A3, dividido por 2 vezes o tamanho da amostra. E assim, consequentemente, a frequência do alelo A3, que nós iremos chamar de R, será dada por 2 vezes o número de homozigotos A3A3, mais o número de heterozigotos A1A3, mais o número de heterozigotos A2A3, isso dividido por 2 vezes o tamanho da amostra. Então vamos estimar agora a frequência do alelo A1. Então, como tem na fórmula aqui, é 2 vezes o número de homozigotos. Eu tenho 10 homozigotos A1, então 2 vezes 10, mais o número de heterozigotos A1, A2, são 25, eu somo aqui os 25, mais o número de heterozigotos A1, A3, que são 8, eu somo aqui esses 8. Isso dividido pelo número total de alelos, que é 2 vezes o número de indivíduos dessa amostra populacional, que no caso é 50, então eu coloco aqui 2 vezes 50. Então eu tenho nessa amostra populacional um total de 53 alelos A1, dividido pelo total de alelos, que é 100, dá 0,53. A frequência do alelo A2, que será dada por 2 vezes o número de homozigotos A2, que eu tenho aqui que são 4, então boto aqui 2 vezes 4, mais o número de heterozigotos A1, A2, são 25, somo aqui 25, mais o número de heterozigotos A2, A3, que são 2, somo 2, dividido pelo total de alelos, eu tenho 35 cópias do alelo A2 nessa amostra, dividido por 100, corresponde a uma frequência de 0,35. Da mesma forma, o alelo A3, cuja frequência é representada por R, será dada por 2 vezes o número de homozigotos A3A3, que no caso é um indivíduo só, então 2 vezes 1, mais o número de heterozigotos A1A3, que são 8 indivíduos, somo aqui esses 8, mais o número de heterozigotos A2A3, que são 2 indivíduos, A2A3, somo os 2 aqui. Então eu tenho aqui um total de 12 alelos A3, dentre o total de 100 alelos, portanto divido 12 por 100, tenho a frequência do alelo A3, que é 0,12. Lembrando que, da mesma forma que para um locus com 2 alelos, a soma da frequência dos alelos tem que dar 1. Então, somando a frequência de A1 mais de A2 mais a de A3, eu tenho que ter 1. E aqui nós podemos confirmar isso, pegando os resultados que nós temos, 0,53 mais 0,35 mais 0,12, essa soma dá 1. Daí a gente pode tirar proveito dessa propriedade
que se eu sei as frequências dos dois alelos A1 e A2, eu poderia usar aqui um atalho, né, para estimar, não precisaria somar as frequências aqui, estimar a frequência do alelo A3 a partir dos números de ocorrências dos genótipos. Bastaria que eu subtraísse de 1 o somatório das frequências de A1 e A2. Eu teria a frequência de A3, é isso que está demonstrado aqui, tá? Então a frequência de A3R será 1 menos 0,53, que é a frequência de A1, mais 0,35, que é a frequência de A2. Eu tenho 0,12, confere o resultado com aquele estimado pelo outro método. Muito bem, mas eu posso ter agora como dados apenas as frequências dos genótipos. E aí nós veremos como isso pode ser estimado. Então, se eu tenho aqui a frequência ou as frequências dos genótipos, então a frequência do alelo A1 será dada pela frequência do genótipo homozigoto A1 mais 0,5 vezes a frequência do heterozigoto A1A2 mais 0,5 vezes a frequência do outro heterozigoto A1A3. Então é bem simples, nada muito complicado de se fazer. Resolvendo isso, colocando os números que nós temos aqui nessa equação, então eu tenho homozigotos A1A2, A1A1, desculpa, homozigotos A1A1, 0,20 a frequência, coloco aqui. Heterozigotos A1A2 é 0,50, então eu multiplico 0,5 vezes 0,50, mas aqui eu tenho que considerar também a frequência dos heterozigotos A1A3, que é 0,16. Como heterozigoto, multiplico 0,5 vezes 0,16. E agora é só resolver, fazer o cálculo. Então, o resultado dá 0,53, que confere com aquele obtido usando o método da contagem. A frequência do alelo A2, representada por Q, será repetida a mesma ideia. A frequência do homozigoto mais 0,5 vezes a frequência de um heterozigoto, mais 0,5 vezes a frequência do outro heterozigoto. Então eu tenho frequência de A2 é 0,08, coloco aqui. Frequência de A1A2 é 0,50, então multiplico 0,5 vezes 0,50, mais 0,5 vezes a frequência de A2A3, que é 0,04. 0,5 vezes 0,04, resolvendo, eu tenho 0,35. Então aqui essa é a frequência do alelo A2. E R, a frequência de A3, será dada pela frequência do homozigoto. Então A3 tem frequência 0,02, mais 0,5 vezes a frequência de A1A3. A1A3, a frequência é 0,16, então 0,5 vezes 0,16, mais 0,5 vezes a frequência de A2A3. Então A2A3 0,04, coloco aqui 0,5 vezes 0,04. Então, resolvendo, a R é igual a 0,12, ou seja, essa é a frequência do alelo A3. Lembrando que a mesma propriedade aqui pode ser aplicada, que é a soma das frequências dos alelos dá 1. Portanto, se eu conheço a frequência do alelo A1 e do alelo A2, bastaria eu somar essas duas frequências e subtrair de 1. Eu teria então aqui a frequência do alelo A3.